Pronto. Olá, olá a todos. Boa noite. Boa noite a todos e a todas que estão aqui conosco. É um prazer, mais uma vez, encontrá-los aqui na nossa página do nosso Facebook, do curso de Serviço Social da UEM. E hoje, com uma atividade que encerra um processo, né, um ciclo dentro do curso de Serviço Social, e que a gente traz uma pessoa tão querida pessoalmente, além de ser uma referência nacional e internacional para dialogarmos conosco. Então, hoje nós estamos encerrando a última atividade do Fórum de Estágio. Como eu mencionei, ainda essa semana, o Fórum de Estágio foi uma das alternativas criadas pelo curso de Serviço Social para manter o contato e o aprimoramento contínuo dos alunos e supervisores durante esse período da pandemia, no qual o curso de Serviço Social também se posiciona contra o ensino remoto e contra o estágio remoto também. Nós tivemos, dentro desse fórum de estágio, uma primeira atividade, né, um primeiro módulo, que ele teve 11 atividades, e hoje a gente está encerrando essa atividade com a nossa querida professora Dirce Koga, né, ela não precisa de apresentações, mas eu vou fazer brevemente uma apresentação, né, a professora Dirce Koga, que ela é assistente social, com mestrado e doutorado pela PUC, ela é professora e pesquisadora da PUC São Paulo, do programa de pós-graduação em Serviço Social da PUC, ela é líder do grupo de pesquisa Cidades e Territórios, no qual eu sou muito feliz de fazer parte também, e é autora do livro Medidas de Cidade. A Dirce, eu tenho um carinho, uma admiração profissional com ela e uma admiração pessoal também, ela sabe disso, quero deixar isso aqui registrado também. Foi a partir da Dirce que, no doutorado, me despertou a importância justamente do chão, né, justamente do território, sendo esse local para onde as pessoas voltam, onde elas vivem e até onde nós atuamos, que dá a marca e o direcionamento até do nosso agir profissional. Então, Dirce, muito obrigada, tá, por você estar aqui conosco hoje. Dizer a todos que eu vim fazer somente uma breve apresentação, porque eu não poderia nunca ficar fora desse diálogo com a Dirce, mas a mediação hoje toda vai ser por conta do nosso professor aqui do curso de Serviço Social, professor Dr. Douglas, né, que vai estar fazendo toda essa mediação. Então, Dirce, mais uma vez, muito obrigada, tá? E passo para você e para o Douglas, para vocês coordenarem, tá bom? Tá bom, obrigada, Vanessa. Imagina. Muito bem, obrigado, Vanessa. Uma boa noite a todos, em especial, então, a professora Dirce Koga, e saudar, então, os alunos, né, ex-alunos, profissionais, assistentes sociais aqui da região, que vem já se manifestando aqui pelo chat essa noite, estão cumprimentando, já saudar a todos. Nós temos tido uma experiência assim, muito bacana com as nossas atividades, tendo pessoas, né, de vários estados, inclusive, do Brasil participando. Então, saudar a todos, saudar os colegas professores também, que já estão participando aqui conosco. Essa noite, eu acho que a professora disse, coroa uma semana muito especial para nós, né? Nós estamos na sexta-feira, encerrando a semana, e essa semana mesmo, estando com os alunos, e a gente conversava um pouco após o evento com a professora Martinelli. E aí eu comentava com eles, esse ano está fazendo 10 anos da minha graduação, que eu concluí. E eu lembro com muito carinho, né, durante a graduação, desses momentos que eu pude estar com os grandes ícones, né,
do serviço social. Então, com carinho do Zé Paulo Neto, da Yamamoto, né? E eu dizia para eles como isso é importante, né, para a nossa formação. Então, essa é uma noite que coroa nesse sentido, né? Com certeza os nossos alunos que estão aqui, os egressos também, vão lembrar com muito carinho dessa noite. Nós estamos recebendo, essa semana, dois ícones assim, do serviço social. Então, nós estamos muito, muito felizes, né, com isso. Eu vou, então, de imediato, professora Dirce, já te passar a palavra, e que aí tu pode se apresentar e ficar à vontade. A professora Dirce, então, como falado, vem da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da PUC, e a temática proposta, então, hoje, são territórios de vivência, ponto de partida para novos conhecimentos. Tá? Então, pode ficar extremamente à vontade, professora, e agora a palavra é contigo. Obrigada, Douglas. Boa noite a todos, todas. Queria agradecer muito essa possibilidade da gente estar aqui hoje, participando desse momento tão especial, né, de uma jornada aí que vocês tiveram no curso de serviço social, trazendo vários debates, vários profissionais para tratar de diferentes temas, né? E eu me sinto muito honrada pelo convite. Queria agradecer muito à professora Vanessa, ao professor Douglas, por essa possibilidade, e a cada uma de vocês que estão participando desse momento. Eu espero que a gente consiga travar um diálogo. Esse tema é um tema que eu ainda estou desenvolvendo as minhas pesquisas, e a gente está sempre, na verdade, em busca, né, de desvendar esse território de vivência, né? Eu comecei a trabalhar com essa temática no doutorado em serviço social, há uns anos atrás, e acho que ainda eu estou aprendendo a reconhecer as múltiplas faces que esse território de vivência apresenta para a gente. E eu queria trabalhar, então, hoje aqui com vocês algumas dessas faces do território de vivência na perspectiva da pesquisa, né? Na perspectiva desse território, seu ponto de partida para se pensar a perspectiva de novos conhecimentos, né, em serviço social. E tratar desse tema da pesquisa em serviço social e tendo como referência, né, a UEM, o estado do Paraná, né? Eu assisti uma parte da fala da professora Maria Lúcia Martinelli na terça-feira e lembro dela ter citado a professora Miriam Veras Batista. E eu gostaria de lembrar novamente da professora Miriam e da busca da professora Miriam em aproximar a academia do cotidiano da prática profissional, do cotidiano do trabalho profissional. Tanto que o núcleo de pesquisa que ela coordenava na PUC São Paulo
que era o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Crianças e Adolescentes, e que hoje está sendo coordenado pela professora Eunice Fávero, sempre esteve presente nesse núcleo, não que nos outros não tivessem, mas essa era uma característica muito forte da professora Miriam, que era de deixar esse espaço aberto para os profissionais que atuassem na área da criança e do adolescente, né? E que não necessariamente tinham um vínculo com a universidade. O vínculo maior era, de fato, com o trabalho, né, profissional. Isso, então, foi dando uma característica e uma forma da professora Miriam trabalhar com a pesquisa em serviço social, em que ela dizia que a pesquisa ela tinha que ser uma ação na ação. A pesquisa não poderia ser desvinculada dessa prática, não poderia estar desvinculada do cotidiano e que, portanto, ela vai defender o tempo todo a tal da indissociabilidade entre teoria e prática. E eu começo com essa perspectiva porque nós estamos vivendo um momento no país muito difícil, né, em que a pesquisa, a ciência passa por um momento de negação por parte do dirigente do país, e isso gera um clima de muita incerteza, de muita insegurança em toda a sociedade, não só em torno, né, da pandemia que nós estamos vivendo, mas em todas as áreas do conhecimento. E isso é um alerta para nós da universidade, da academia, porque acho que talvez nós tenhamos, ao longo do tempo, na busca pela excelência acadêmica, talvez nos afastado da dinâmica da realidade, do cotidiano em que se dá as relações sociais, os conflitos sociais, as demandas sociais. E acho que, então, a academia, ela terminou se afastando desse cotidiano. E num momento em que nós estamos sendo colocados no limbo, né, como se a ciência ela não fosse confiável, como se a academia e a universidade ela não fosse prioridade para o país, isso nos coloca um desafio ainda maior no nosso processo de construção do conhecimento, de produção do conhecimento. E por isso que eu acho importante a gente pensar a construção do conhecimento em serviço social a partir dos territórios de vivência. Acho que essa é a escala que o serviço social tem mais proximidade, inclusive. Acho que é uma das profissões, professora Maria Lúcia Martinelli também ressaltava isso na última terça-feira. Nós temos no serviço social um acúmulo de conhecimentos
muito colados na dinâmica da realidade. Talvez a gente precise desvendar um pouco melhor e talvez desnaturalizar algumas imagens ou alguns conceitos ou até preconceitos que nós fomos criando em torno desse próprio modo que nós temos de trabalhar muito próximo dessa realidade cotidiana em que vive as populações com as quais nós dialogamos, com as quais nós trabalhamos, enfim. E, embora então a gente tenha essa proximidade, a gente talvez não tenha desenvolvido de forma suficiente pesquisas, investigações sobre esta realidade. Talvez a gente tenha nos colocado talvez uma certa tradição já de tanto que a gente conhece que a gente não precisa conhecer mais, né? Talvez que a gente já tivesse conhecido o suficiente. E acho que o cenário que nos é colocado hoje, em que o conhecimento científico está sendo colocado em xeque, acho que o serviço social, ele também está sendo colocado em xeque. E eu acho que ele está sendo colocado em xeque também porque novos sujeitos e sujeitas já vêm num processo, né, novos sujeitos e sujeitas que vêm daquelas camadas ou daquelas classes sociais que tradicionalmente foram sujeitos das nossas pesquisas e que passam a ser agora pesquisadores. Esses novos sujeitos e sujeitas, pesquisadores e pesquisadoras, que adentram para o serviço social, tanto na graduação como na pós-graduação, trazem consigo uma vivência, uma experiência que é distinta da tradição, da vivência e da experiência do serviço social, que, como vocês sabem, tem as suas origens na elite brasileira. Essa história e essa marca, né, termina fazendo parte, né, do repertório do serviço social. Ainda que com todo o movimento de reconceituação, com o Congresso da Virada, com o projeto ético-político, mas a gente sabe, e há vários estudos e pesquisas sobre isso, que o conservadorismo ele ainda é muito presente na nossa profissão. Portanto, essa matriz conservadora, no momento que a gente está vivendo, nos desafia ainda mais a buscar romper com alguns preconceitos que nós temos em relação, inclusive, a esses novos sujeitos e sujeitas que passam a adentrar para o serviço social, já não mais como sujeitos de pesquisa ou temas de pesquisa, mas como
pesquisadores e detentores de conhecimento da realidade em que vivem e que, portanto, eles vão trazer novas perspectivas de conhecimento sobre essa realidade. Tem um rap do Sabotage, chamado Um Bom Lugar, em que ele vai dizer o seguinte: do ano 2000 para frente, homens do passado pensando no futuro, vivendo no presente. Há 3 tipos de gente: os que imaginam o que acontece, os que não sabem o que acontece e nós que faz acontecer. Acho que nós temos no serviço social esses 3 tipos de gente que o Sabotage descreve nessa música. E acho que isso nos coloca, né, o desafio de pensar de que lugar, então, a gente está pensando a nossa atuação, refletindo sobre ela e também o nosso próprio fazer, né? Ele tá, que referências nós temos para desenvolver o nosso trabalho, né? E aí eu queria, então, só tocar em 3 pontos nesse sentido. Primeiro é da pesquisa como um processo de construção do conhecimento. Segundo, o conhecimento a partir do território de vivência e pensar os territórios de vivência como um conjunto, né, de agentes e agenciamentos, sujeitos, territórios, territorialidades, que convivem no mesmo espaço, ao mesmo tempo, embora possa ter relações, articulações com esse tempo, com o espaço, de forma diferenciada. O professor Boaventura de Souza Santos, ele vai dizer que todos nós somos detentores de saberes e de ignorâncias. Portanto, todos nós somos um pouco sábios e um pouco ignorantes também. Acho que isso é um bom ponto de partida para a gente pensar a construção do conhecimento em serviço social. Isto é, o conhecimento, ele, nessa perspectiva, ele não pode ser confundido como apenas o conhecimento erudito ou o conhecimento da academia ou o conhecimento intelectual. O conhecimento, nessa perspectiva, ele tem várias faces e todas são igualmente conhecimentos. O próprio Boaventura, ele vai dizer que toda experiência social produz e reproduz conhecimento. E que não há, pois, conhecimento sem práticas e atores sociais. Então, vejam, quando Boaventura nos coloca isso, num ambiente de estágio, por exemplo, o estagiário, ele é um ator, um sujeito, que embora esteja num processo de aprendizagem, ele tem um conhecimento acumulado, porque ele tem uma história de vida,
que muitas vezes, no campo de estágio, ou mesmo na sala de aula, nós, professores, não levamos em conta nas nossas relações professor-aluno, supervisor de estágio com o estagiário. E dependendo do tipo de relação que a gente estabelece, o estagiário também vai reproduzir essa relação com a população, com o usuário, com a pessoa, com o grupo, onde ele vai estar estagiando, né? Eu já ouvi dizer de estagiário que ao fazer uma entrevista com uma pessoa que vai contar, enfim, as suas demandas, por que procurou o serviço, o estagiário começa a falar sobre a questão social e dá uma aula sobre a questão social. Na maior das boas intenções. Mas isso vai sinalizando para a gente que deve haver, em alguns momentos, esse distanciamento da universidade com a realidade. E isso acaba atingindo todos os que estão envolvidos nesse processo de construção do conhecimento. E que vai se reproduzir ali no cotidiano do trabalho profissional. Porque a população com a qual nós trabalhamos também é detentora de conhecimento. Um outro conhecimento. Mas nós precisamos reconhecer o conhecimento que esses sujeitos, essas sujeitas têm em suas vidas. Também esses sujeitos e sujeitas têm suas histórias de vida que nós também precisamos conhecer e reconhecer enquanto tais. Então, quando a gente está falando de pensar novos conhecimentos a partir do território de vivência, significa que não basta a gente obter só informação, como se conhecimento sobre um lugar fosse a gente juntar um monte de dados sobre esse lugar e dizer então que a gente conhece esse lugar, né? É mais do que isso. Nós precisamos tratar os territórios de vivência como lugares vivos e que, portanto, eles são dinâmicos e que, portanto, só os dados estatísticos não são suficientes para a gente conhecer esses lugares, esses territórios. Por isso que eu chamo de territórios de vivência, porque a vida está presente, vidas estão presentes, vida acontece nesses lugares. Então, o conhecimento a partir desses territórios implica também a gente não só estar conhecendo ou falando sobre esses lugares, mas significa a gente estar conhecendo a partir desses lugares, falando a partir desses lugares. Exige um deslocamento do nosso olhar e da forma como a gente vai desvendar esse lugar. Então, a priori, esse lugar, ele é um tanto desconhecido para a gente. Ou a gente conhece uma parte daquilo que talvez as estatísticas, as pesquisas
nos informem e que são dados importantes, mas eles não são suficientes para a gente capturar a vivência. E o desafio, né, é esse, né? Por exemplo, a gente está aqui, eu estou aqui em São Paulo, vocês estão aí no Paraná, né? E deve ter gente, talvez, de outros lugares, mas pensando no Vale do Ivaí, e aprendendo um pouco com o trabalho que a professora Vanessa desenvolveu na tese de doutorado dela, a gente viu quanto o Vale do Ivaí ele é composto por cidades muito diferentes uma das outras. Não dá para tratar o Vale do Ivaí como fosse uma coisa só. E aí eu fui procurar, só de curiosidade, alguns dados, porque eu lembro que Vanessa falava muito que é uma região composta por muitas cidades de pequeno porte, né? E que também tem característica rural. E aí eu dei uma olhada nos dados e fiquei impressionada com uma cidade chamada Jardim Alegre, né? Que tem o maior índice de Gini, né? Que é aquele indicador que mede desigualdade de renda. Ele de todos os municípios do Vale do Ivaí, ele é o que tem a maior desigualdade de renda. Embora a renda média dele seja maior que outros municípios. Isso significa que dentro da cidade de Jardim Alegre deve ter uma alta concentração de riqueza nas mãos de alguns e uma alta concentração de pobreza e aqui inclusive de extrema miséria. Isso é um dado de 2015, está apontando que 14% da população de Jardim Alegre está vivendo no patamar de extrema pobreza. Agora, nesse cenário de pandemia, de desgoverno, eu imagino que isso tenha piorado em Jardim Alegre. Até queria ver se vocês conhecem, devem conhecer Jardim Alegre. E tem outra característica que da região, o Jardim Alegre é o município que tem o maior número de famílias assentadas rurais. Então, reconhecer o Jardim Alegre como um território de vivência significa a gente adentrar por Jardim Alegre e começar a descobrir essas desigualdades que o número diz que existe. Deve ter uma dinâmica muito diferente com esse tanto de famílias assentadas, né? Numa região que é de área rural, mas que não tem assentamento rural como, pelo menos nesse dado, Jardim Alegre, né? Então, esse é o desafio da gente colocar na nossa agenda o território de vivência. Significa, então, a gente adentrar para essa escala, que é justamente a escala do cotidiano. É aquela escala em que a gente vai olhar para as várias
as várias faces que estão presentes, os vários sujeitos, as várias práticas que estão ali presentes. Significa que a gente vai olhar não só para aquilo que é oficial, formal, mas também para aquilo que é informal, inclusive aquilo que é ilegal. A ilegalidade faz parte da realidade. E nós temos aí um problema porque muitas vezes as informações que a gente obtém de um território são informações que vêm da institucionalidade, da formalidade. Isso é só uma parte daquela realidade. Essa realidade vive também de informalidades, de ilegalidades, de não oficialidades que não estão registradas em lugar nenhum, mas que são reais, as pessoas vivem essa realidade. Por isso que às vezes a gente não consegue entender como é que as pessoas sobrevivem com tamanha miserabilidade, com tamanho grau de violência. Como é que elas conseguem resistir, né? A pandemia está mostrando muito isso, né? Está mostrando ao mesmo tempo a desigualdade enorme que existe no país, entre as cidades do país, dentro das cidades de cada cidade, né? Aqueles territórios mais vulneráveis, mais excluídos, não deu outra, é onde mais morre gente de Covid também, além de tudo. Não há nada de novo nesse cenário. Como diz o nosso amigo Tiarajuda Andréia, que trabalha com a questão periférica, ele vai dizer, existe um velho normal. As pessoas estão preocupadas em se vamos ter um novo normal, mas para a maioria da população brasileira é o velho normal. As pessoas não puderam fazer distanciamento social. Não puderam fazer a higienização de suas casas e de seus corpos, porque nem água potável elas têm. Esgoto no Brasil é algo ainda que não faz parte de boa parte dos domicílios brasileiros. Então, a pandemia, ela desnudou os territórios de vivência. Agora, nesse desnudamento, ficou muito claro também que esses mesmos territórios, tão vulneráveis, tão excluídos, tão pobres, também têm uma força mobilizadora de solidariedade, porque, mais uma vez, ficou muito claro o quanto a ausência do Estado com serviços, com programas, com benefícios de proteção social, o quanto essa ausência também mata. Ou o quanto essa presença frágil desprotege ainda mais a população. E aí eu estou falando não só da presença física dos equipamentos, mas das condições de trabalho, das condições precárias também dos trabalhadores, da saúde e da assistência social, que também ficou muito evidente com a pandemia. A pandemia nos convida, nos convoca, na verdade, a adentrar para esse território de vivência, né? E acho que isso é um enorme desafio para nós do serviço social, porque aparentemente nós conhecemos, nós lidamos com esse território de vivência,
mas talvez a gente esteja precisando desnaturalizá-lo, porque talvez as nossas estratégias de trabalho se acostumaram a classificar mais as pessoas e menos o contexto onde elas vivem. Então, pelo fato da gente conseguir classificar, conseguir estabelecer critérios, quem acessa, quem não acessa, talvez a gente tenha naturalizado a realidade com a qual nós trabalhamos e deixamos de redescobrir essa realidade que se refaz, que se reproduz, que produz dinamicamente. Então, acho que esse é um desafio, né? Nós acabamos de fazer uma atividade programada na PUC, em que uma das sessões veio falar para nós um militante em que ele trabalha na área da cultura, e ele disse que na periferia da cidade existe um jeito de sobreviver e de viver que ele chama de sevirologia. É um conhecimento, é uma metodologia de se virar na vida, onde ele vai dizer que se você tem, você faz. Se você não tem, você faz do mesmo jeito. Essa sevirologia nós precisamos desvendar. Talvez a sevirologia tenha muito a nos ensinar enquanto profissionais. Tenha muito a nos ensinar enquanto trabalhadores sociais. Quais são essas estratégias? Que sevirologia é essa? E até onde a forma como a política pública tem se desenvolvido não tem contribuído para que a população se veja obrigada a ter essa sevirologia. Então, eu acho que há um universo de questões que a gente precisa ainda desvendar, né? Junto com o Fofão, que é da Associação Cultural Quilombac, veio também um outro militante, né, do sindicato dos queixadas, lá da Zona Norte também, e o Fofão trouxe a sevirologia, ele trouxe o lema da firmeza permanente, que é a luta não violenta. E eles vão dizer que essa firmeza permanente é o seguinte: o importante não é a gente ser valente ou violento de vez em quando, mas firme o tempo todo, a vida toda, em todas as atitudes, quer na família, na fábrica ou na sociedade. Veja, no território de vivência, a gente também tem essas vivências
tanto da servirologia como da firmeza permanente. Há essas lutas e essas resistências e essas insurgências no meio daquilo que a gente identifica mais como campo das carências, né? Que esse também talvez seja um olhar viciado, né? Não só no serviço social, mas acho que em outras áreas do conhecimento também, que é olhar para pessoas, sujeitos e sujeitas e territórios onde esses sujeitos vivem como lugares vazios de vida, de história, de experiência, de vivência. Lugares vazios que nós vamos encher com o nosso conhecimento, com o nosso trabalho, com os nossos programas, com os nossos serviços. Estamos muitíssimo enganados. Antes de tudo, aquele lugar é um lugar que tem uma história e que, portanto, tem suas carências, mas tem suas presenças. E é também dessas presenças que nós precisamos aprender a desvendar. E para isso, eu penso que eu vou indo já para o final aqui para falar com vocês. Eu acho que a gente precisa, então, voltando aos novos sujeitos e sujeitas que começam a fazer parte também da academia do serviço social, eu vou citar um trecho de uma tese de doutorado da Eliana Souza, que é uma pedagoga da Favela da Maré e que fez o doutorado em serviço social na PUC do Rio de Janeiro. E ela vai dizer o seguinte: entendo ao contrário que é fundamental a pluralidade de olhares sobre as vivências e práticas produzidas no mundo social em todos os níveis. Isso inclui necessariamente os intelectuais das periferias e favelas. Ainda temos, porém, no mundo acadêmico do Rio de Janeiro, a afirmação é válida, extensiva a todo o Brasil, uma presença insuficiente do olhar autor, olhar sujeito, de atores desses espaços sociais, sobre o seu mundo e sobre o conjunto de sua realidade social. E eu vou citar aqui só alguns trechos do Tiaraju da Andréia, que é professor da Universidade Federal de São Paulo, que fica situada essa universidade na periferia de São Paulo, na Zona Leste. O Tiaraju, ele é morador da Zona Leste e ele coordena um grupo chamado Centro de Estudos Periféricos. Recentemente, o Tiaraju escreveu sobre o tema de tese dele é sujeitos periféricos, e ele também está preocupado, e nesse artigo ele deixa isso claro, com as trajetórias desses novos sujeitos que adentram a universidade, não só no serviço social, mas também, no caso, ele cita a própria sociologia, ciências sociais. E ele vai identificar esses novos sujeitos, ao mesmo tempo, como sujeitos de trajetórias quebradas. E ele vai dizer que é por essa razão que se afirma
aqui que a presença de jovens periféricos nas universidades é constituída por trajetórias quebradas. Trajetórias quebradas, pois permeadas de improvisos, dificuldades e obstáculos, o estudo conciliado com o trabalho, o ônibus lotado, a falta de dinheiro, a casa barulhenta, a dificuldade de acesso à internet, o cansaço físico. Trajetórias quebradas, porque muitas quebram no meio do caminho, enlouquecem com a frieza da universidade, com a percepção de estarem anos-luz atrasados, com a falta dos pares da mesma cor de pele, da mesma classe social e da mesma quebrada em uma sala de aula. Enlouquecem ao perceber que a estrutura do ensino superior não foi feita para os pobres. Trajetórias quebradas, porque são trajetórias das quebradas. Esse aprendizado, dialeticamente doloroso e libertador, de poder ter acesso à universidade, incidiu nas subjetividades periféricas. A partir dessas subjetividades, faz-se necessário formular uma nova ciência. Obrigada. Muito bem, nós que agradecemos, professora Dirce. Nós temos inúmeras participações aqui nessa atividade, muitos alunos, tá? Eu vou pedir desculpa porque eu não vou citar o nome de todos, né? Porque nós vamos nos estender muito, mas tem então alunos de outras instituições, de outro estado, São Paulo, me parece aqui, do interior do Paraná também. Algumas participações aqui que são, me parece, bastante afetivas a ti. A Luísa de Fátima, por exemplo, diz que tem saudade, né, tuas. Maria do Rosário Gomes deixa um abraço e saudade da colega e amiga, né? A tua orientanda, Gilcélia Reis, né? Então, muito orgulhosa de ti. Então, algumas participações também bastante próximas, né, a ti e afetuosas. Saudar aqui também os colegas professores que estão participando, a professora Claudiana, o professor Eduardo, a professora Celeste, né? Embora nós estamos aqui, mas tem sempre uma equipe trabalhando nos bastidores, sempre nos ajudando muito. Então, agradecer também a eles. Nós temos aqui algumas questões, que aí eu vou organizando aqui. Eu só queria antes fazer uma observação, porque a tua contribuição, e como o tema é território, né, é de grande valia, porque tu fala para nós, né, de um território externo, né, e vem nos trazer contribuições muito, muito pertinentes. Em relação à tua abordagem, né, sobre o conhecimento para além da informação, de uma riqueza muito grande, né? Então, quando traz o contexto de Jardim Alegre, né? Se a gente for pensar assim, enquanto uma dinâmica de uma cidade, enquanto macro, mas também quando traz o exemplo do usuário, né? Uma perspectiva micro. Então, esse conhecimento para além da informação transita, né? Nesses diferentes âmbitos. E até tem aqui uma contribuição, tá, da Marilza Cardoso Yoshinaga. Então, diz assim, pelo fato de ter citado Jardim Alegre. Então, ela diz assim: professora, boa noite. Jardim Alegre tem pequenos produtores que estão criando bicho de seda. Assisti um vídeo que mostra o crescimento econômico dessas famílias. Então, uma observação que ela traz, tá? E tem aqui algumas questões, então, que eu gostaria de estar te encaminhando, tá? Temos aqui a participação
do... deixa eu ver aqui primeiro, numa ordem. Eu vou de trás para frente, então, tá? A professora Claudiana diz obrigada pela sua brilhante fala. Gostaria de ouvi-la um pouco sobre como o assistente social pode buscar elementos que fundamentam uma intervenção profissional que privilegie o reconhecimento do território como espaço de vivência numa perspectiva democrática. O professor Eduardo pergunta a história de vida das famílias periféricas está vinculada à história do Brasil. Professora, você poderia falar sobre o saber periférico inserido na coletividade a partir da cobrança desses sujeitos e sujeitos por políticas públicas, como recorte de raça, né? E aí ele também faz elogios à sua referência ao sabotagem, né? Quando tu traz. E tem uma outra questão aqui, também, dos professores, que refere assim: você poderia discorrer um pouco sobre a importância tanto das políticas públicas, tanto aos assistentes sociais olharem e entender os territórios para, a partir deles, pensar as suas ações? Eu acho que a gente vai com esse bloco e depois aqui tem mais algumas questões aqui, tá? Então, por favor. Tá certo. Bom, ai, que bom ter tanta gente, tantos amigos e amigas. Saudades aí do pessoal, da Maru, da Luísa, da Gil, né? Que a gente sempre estava podendo se ver e desde março, com a pandemia, a gente aí está nesse distanciamento e isolamento social. E obrigada, Marilza, pela informação do Jardim Alegre. Fiquei curiosa para conhecer Jardim Alegre, né? Acho que deve ter aí umas tramas bem interessantes nessa cidade. Pois é, a Claudiana, professora Claudiana, né, coloca como que fundamentos, né, para reconhecer o território como um espaço de vivência democrática, né? Eu acho que Claudiana, eu acho que a gente precisaria trazer mais para o serviço social aportes históricos e geográficos, como parte mesmo da nossa formação, né? Eu acho que a gente tem quase nada de geografia, e uma história que é muito uma história do serviço social. Talvez um pouco desconectada, acho que o Eduardo fala aqui do saber periférico, como isso faz parte da história do Brasil, e acho que, então, a gente tem, talvez, uma formação, então, com pouco chão, com pouca história, e a história na perspectiva dos vencidos, né? A história contrapelo, como Walter Benjamin fala aqui, né? Quer dizer, a história contada a partir dos sujeitos que a constroem, ou que as construíram, né? E aí a gente vai ter a contribuição de alguns historiadores, como Hobsbawm, que vai trazer pessoas extraordinárias, os bandidos, né? Que é outra história, né? A história mesmo a partir da luta operária, a história a partir
dos negros, a partir da população indígena, a partir das mulheres, história a partir das crianças, quer dizer, é uma outra história, essa história é escovar mesmo a história contrapelo, né? Acho que esse seria um dos fundamentos, eu acho que no serviço social poderia estar mais presente para que a gente tivesse esse aporte no nosso cotidiano profissional. Mas também eu acho que no fundamento do trabalho cotidiano, a gente pode trabalhar com mais história e geografia também, né? A professora Aldaís Sposati, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, e aprendi com o professor Aldaís Sposati a conhecer a cidade de São Paulo, porque eu sou do interior de São Paulo, como diz a Vanessa, da mesma terrinha lá, uma cidadezinha de 10 mil habitantes. Então, São Paulo é uma outra escala, e eu aprendi a conhecer a cidade de São Paulo com a professora Aldaís Sposati, fazendo pesquisa sobre São Paulo. E aí ela dizia isso para mim, ela falou assim, você reparou que na escola a gente não aprende sobre a história da nossa cidade, a geografia da nossa cidade? A gente aprende a decorar o nome das capitais do mundo, mas a gente não sabe o nome de todos os bairros da nossa cidade. A gente não conhece a história dos bairros da cidade. A gente não sabe como a cidade foi formada, né? E assim ela ia me ensinando sobre São Paulo. E acho que no nosso cotidiano, nós precisamos, como assistentes sociais, conhecer e reconhecer a história dos lugares onde nós atuamos, a história das famílias com as quais nós trabalhamos, os contextos, as trajetórias, porque é isso que vai nos dando pistas, né, de contexto, de história. Então, não é só mais um número ou só uma demanda que está na nossa frente, mas são histórias, né? São contextos que dá para nós como profissionais, acho que outras referências, né? Para a gente poder trabalhar. E acho que essa é a importância do território na política pública, né? O território na política pública tem que ser o ponto de partida e não só o ponto de chegada, né? A gente faz política pública de gabinete. A gente a gente fica de costas para a realidade. Desde o âmbito nacional, né? E esse foi um grande esforço da Política Nacional de Assistência Social, que trouxe o território e a família como duas centralidades, um esforço para ter na política de assistência social a vigilância socioassistencial como uma função para se produzir o conhecimento na assistência social, né? Então, mas isso é uma luta, porque a tradição da política social brasileira é uma política social descolada do real, de costas para as cidades, de costa para a história, de costa para o saber popular, né? Então, é uma política pública elitista para atender de forma elitista, verticalizada e como um favor, né? Quem precisa da política pública e não na perspectiva do direito, né? Será que eu respondi? Douglas, você acha que tá bom?
Tá. Não muito bem, tanto que as três questões, de certa forma, elas convergiam, né, para uma perspectiva que a senhora abordou muito bem. Eu estava aqui pensando, e tem algumas contribuições aqui ainda no sentido de agradecimento, né? Eu vou fazer a leitura delas já na sequência, mas eu fiquei pensando se de repente a gente escutou a mesma história, né? Quando a senhora traz daquele profissional que então dá uma aula de questão social para o usuário. Me parece que o desfecho, não sei então se foi a mesma história, mas o usuário então volta para o profissional então interroga se ele entendeu, né? Assim, e o usuário então né, se volta para ele e diz, olha, entender sobre questão social eu não entendi muito bem, mas agora eu posso falar do meu problema? Não sei se é a É mesma isso, história. É a mesma história. Mas então, enquanto a senhora falava de territórios, eu ficava pensando, e nós, na proposta também desse evento, enquanto fórum de estágio, e voltar para essa reflexão dos campos de estágio, enfim, queria, assim, uma análise, ou o que né, senhora vislumbra, enquanto esse espaço do estágio, se esse saber, e aí a gente poderia dar inúmeras nomenclaturas, né? Esse saber popular, ou não saber, ou vazio, ou como a senhora chama aqui, a servilologia, né? Se esse espaço, ele tem tido tem tido voz, esses sujeitos têm podido se expressar na sua avaliação, ou encontra ainda muito resistência pelo saber institucional? Como é que a senhora vê isso nos campos de estágio? Olha, Douglas, eu já estou um pouco distante do campo de estágio, né? Faz um tempo que eu não dou aula mais na graduação, mas ouço histórias ainda, né? E eu acho que, de forma geral, a gente não pode generalizar, mas talvez, grosso modo, vendo o próprio contexto, né, da precarização do trabalho do assistente social, eu acho que as relações de estágio acabam também sendo precarizadas, né? Quer dizer, vai tudo meio que na mesma toada, porque também olhando para o lado do profissional, né? Se a gente começa a ver como tem sido a formação, né? Desses profissionais, né? E depois eles como supervisores de estágio, eu acho que o campo de estágio, ele ainda reproduz muito da fazeção, né? E que eu acho que não tem uma preocupação mesmo de o estagiário ele não ser um fazedor de tarefas, né? Mas ele está ali também como parte da construção de novos conhecimentos sobre aquele fazer, né? Eu acho que isso é muito raro, né? Você encontrar um campo de estágio que propicie, que estimule, que instigue o aluno, né, aquele, né, estagiário, a querer conhecer mais, a querer desvendar, né, o serviço, querer desvendar a própria instituição, querer desvendar como se relacionar, né? E acho que acaba sendo então um espaço que é de reproduzir,
né, algumas tarefas sem ter, né, essa dimensão de construção do conhecimento. Também eu acho que a universidade tem dificuldades de manter uma relação próxima. É difícil ter, como vocês têm, um fórum, por exemplo, que promove essa atividade que a gente está fazendo aqui, né? Quer dizer, isso é muito raro também. Então, eu acho que são alguns fatores já históricos nessa relação instituição, universidade, campo de estágio, que termina sendo algo extremamente burocrático para cumprir horas, né? Tanto do aluno como da instituição, como da universidade, né? Sem talvez um projeto mais voltado para essa relação, né, de aprendizagem na prática, sem a perspectiva desse conhecimento a ser construído, né? Perfeito, perfeito. Podemos fazer mais um bloco? Podemos. Tá. Nós temos aqui mais duas questões, então. A primeira da Ana Leia. Então, ela pergunta, ela gostaria, tá, que a professora trouxesse um pouco sobre a metodologia de educação popular do processo de atendimento do assistente social, tendo em vista que, em certa medida, o serviço social se afastou um pouco da discussão de metodologias de intervenção. E a Cleci, ela aprofunda um aspecto que a senhora trouxe há pouco, né? Ela diz assim, parabeniza pela fala, e ela pergunta, então, se a senhora poderia falar um pouco mais sobre o território como espaço de formação. Então, essas duas questões. Ok. Ana Leia, realmente eu acho que a educação popular, eu acho que ela saiu de cena, né? Acho que não só do serviço, eu acho que ela saiu de cena, assim, do debate, né? Eu fui de um período em que me formei, né, na década de 80, em que a educação popular ainda tinha um lugar muito forte no serviço social. Meu estágio, né, foi um estágio num centro comunitário onde a gente trabalhava só metodologia de educação popular, né? Era um estágio nesse centro comunitário com a população Boia Fria, na cidade de Franca. E foi uma escola para mim, eu tive esse privilégio, né, de ter essa prática, né, de ter essa vivência. Isso me ajudou muito na minha formação, depois também né, como profissional, que realmente a educação popular, ela faz esse deslocamento que eu estava falando, porque vai adentrar para o saber popular e vai reconhecer a cultura popular, tão conhecimento quanto a cultura erudita, né? E agora, acho que como vai se comemorar em 2021 o centenário de Paulo Freire, a gente está vendo, né? Não sei se também por conta da pandemia, várias lives, vários institutos, universidades promovendo o debate, né, sobre a educação popular, sobre a cultura popular. Eu acho que ela tem,
primeiro, eu acho que é uma direção muito interessante para a gente pensar, né, o trabalho social, né, porque parte dessa perspectiva educativa, né, que é muito horizontal e muito, eu acho que assentada ou tendo como referência e como valor mesmo do conhecimento a cultura, né? Então, você trabalha com o aspecto cultural, né? De uma população, de um lugar, né? Das famílias. Então, eu acho que tem uma grande contribuição da educação popular, né? E que bom que eu acho que agora a gente está reativando, né? No nosso grupo de pesquisa, nós fizemos, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu fazer uma roda de conversa, uma entrevista com o Pedro Pontual e com o Carlos Rodrigues Brandão, justamente buscando a história de vida deles e o lugar da educação popular nessa trajetória, os dois que são também da universidade, nunca saíram da universidade, mas sempre foram, continuam sendo militantes da educação popular, né? Foram contemporâneos de Paulo Freire, né? E eles continuam na luta, é uma luta, né? E Cleci, eu acho que nessa linha, até pegando o gancho da educação popular, eu acho que o território como espaço de formação, eu acho que não tem melhor laboratório para a gente, né? Laboratório no sentido da gente fazer um bom uso. Pegando a referência de Milton Santos, ele vai dizer que o território em si não é um conceito, ele só se torna um conceito utilizável a partir do seu uso. E a partir do momento em que a gente reconhece esse uso com aqueles sujeitos que o usam. Então, o território, nessa perspectiva de território usado, e que a Ana Clara Torres Ribeiro vai também se referenciando em Milton Santos, ela vai dizer que o território tem que ser um território praticado, porque ele é cheio de práticas, né? Então, se ele é cheio de práticas, ele é cheio de vivências, de experiências, ele é um poço, né? Um espaço mesmo de formação, né? A questão é como é que a gente chega nesse território. E aí a educação popular, eu acho que pode ser uma estratégia muito interessante nisso, né? Porque você precisa ter uma postura de aprendiz no território. Para a gente ter o território como espaço de formação, a gente, enquanto profissional, precisa se deixar ser formado pelo território e pelas práticas e pelos sujeitos, pelos agentes e pelas relações que lá existem. Não significa que a gente vá abrir mão do nosso conhecimento, mas a gente precisa estar reconhecendo que esse nosso conhecimento ele é incompleto e que nós, para conhecer o território,
a gente precisa estar aberto ao que ele tem a nos ensinar sobre ele mesmo. Senão, mais uma vez, nós vamos estar falando sobre o território e não a partir do território. Né? Muito bem, muito bem. Professora Dirce, alguns retornos, algumas devolutivas de quem está participando aqui conosco. São muitas, tá? Então, dizendo excelente live, né, e parabenizando pelo tema. A professora Silvana, da Universidade Federal do Paraná, Silvana Tuneleiro, então, te parabeniza e pelas excelentes reflexões, contribuições ao processo formativo, sob outra sensibilidade, nem sempre considerada pela ciência e pela universidade tradicionais. Tá? O Rafinha, aqui, diz uma live com a fala leve e que atinge diretamente em nós. Obrigado por esse momento de construção e reafirmar mais ainda a importância de se olhar para o território para que, de fato, as políticas públicas cheguem no chão de vivências e histórias na qual trabalhamos e fizemos parte. Então, todos agradecendo. A Conceição da Silva também diz que é bom ouvi-la e a sua bondade em transmitir conhecimentos, né? Então, muitos agradecimentos aqui a Cleci, então, parabenizo pela fala. E vamos ver. Aqui, a Hortales, excelente reflexão da professora Dirce. Sim, desculpa. Ela, então, parabeniza pela excelente reflexão e ela é assistente social do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos lá em Londrina. Então, muitos comentários nesse sentido de parabenizá-la e enaltecer a sua fala. Eu vou passar, então, para a professora Vanessa, né? E aí depois, professora Vanessa, se for possível, eu separei aqui uma breve poesia para a gente encerrar com mais leveza né, a semana, sexta-feira, então, se for possível, tá? Muito obrigado. Ai, Dirce, estou eu aqui de novo emocionada, né? Estava te escutando aqui nos bastidores e quanta coisa, assim, passou por mim, assim, né? Dizer para você, né, para além do meu agradecimento, você sabe, te disse isso nos bastidores, né? Meu agradecimento pessoal, não só pela profissional de excelência que você mas pela pessoa que você é, né? Eu acho que quando a gente fala dos autores que a gente lê, né? Alguns ficam muito distantes e você, assim como a Martinelli, são pessoas tão acessíveis, tão afetuosas, com falas tão potentes, tão combativas, tão embasadas, mas ao mesmo tempo tão acolhedoras e que nos dão uma sensação de que ainda é possível, né? Que ainda temos coisas a fazer. Então, assim, primeiro tecer esse meu agradecimento, meu pessoal, e um agradecimento em nome do curso, né? Eu fico muito emocionada, e quem está me acompanhando nos bastidores, assim, sabe, do quanto que a gente pensou, né, e sonhou algumas vezes com esse curso tendo um reconhecimento, e eu acho que essa semana a gente coroa o curso de serviço social, né, com duas falas num momento tão triste para a humanidade, no momento de um sucateamento total das políticas públicas, no momento com um governante, que eu nem consigo falar que é um governante, né, muito pelo contrário, a nossa categoria é chamada cada vez mais, né, porque infelizmente com esse governo Bolsonaro, houve um crescimento da situação de pobreza, né, e aí pensando nesse sentido, especificamente a política de assistência social, ela vai ser muito chamada. Então, assim, te agradecer, fazer os agradecimentos do curso, né, e dizer que você trouxe
vários pontos, mas tem uma última fala sua que eu anotei aqui, que é a questão do território como ponto de partida e não como ponto de chegada. Eu acho que se as políticas públicas e os profissionais que estão na atuação ou na gestão conseguissem entender isso, muita diferença existiria hoje, né? Porque o território hoje ele não é o ponto de partida e muitas vezes nem o ponto de chegada, né? Ele é considerado como não lugar, porque as pessoas que estão no território também são consideradas como não sujeito, né? E diante disso, eu queria te dizer assim que eu acho que a sua fala e a fala da Martinelli, elas são totalmente complementares, né? Enquanto a Martinelli fala do olhar do sujeito, da oralidade, da sua historicidade, você fala desse sujeito também, dessa mesma oralidade, dessa mesma historicidade a partir do território, né? E esse sujeito, ele não existe sem esse território, né? Ele não está desconectado disso. Então, eu acho que são totalmente fundamentais, complementares, e terminando hoje uma sexta-feira 13, extremamente feliz. E acredito, e queria te transmitir isso também, que acredito que todo o corpo docente e discente do curso de serviço social também. Estamos saindo hoje muito mais potentes do que nós entramos essa semana, tá? E quero, só para terminar a minha fala e passar para você e para o Douglas, eu quero dizer que eu fico muito feliz também, porque, para aqueles que estão aqui, né, e não me conhecem, há 4 anos atrás você abriu meus horizontes, porque eu também, há 4 anos atrás, era esse profissional que talvez não valorizava o território, né, e hoje eu consigo entender ele como ponto de partida do meu agir profissional, das minhas pesquisas, e eu queria que as pessoas saíssem daqui hoje com isso também. Então, agradecer você por essa mudança na minha vida também. E, para terminar, você sempre fala muito do Gabriel Feltran também. Eu estava procurando aqui, mas o livro dele não está. Eu acho que deixar como indicação para as pessoas, né, se quiserem se aprofundar nessa leitura e nessa discussão, a gente tem o livro do Feltran, que chama Fronteiras de Tensão, tem o da Raquel Ronick, cadê? Da Raquel Ronick também, que é a Guerra dos Lugares, que é muito, muito bacana, e tem o da Dirce, tô aqui, né, que eu acho que são pontos fundamentais. Outro dia eu até mandei uma mensagem assim para ela, Dirce, eu quero me aprofundar em indicadores, e justamente por essa questão, né, de querer se aprofundar nessa questão de territórios. Mas, mais uma vez, muito obrigada, tá? Um beijo. Obrigada, Vanessa. Tudo bem. Professora Dirce, então, e antes, agradecer a todos também, né, pela participação, então, alunos, ex-alunos, profissionais, colegas sociais aqui da região, todos participando conosco, a professora Edinaura, colega nossa que estão do curso, né, e deixa um abraço, a professora Sandra Cordeiro, da Universidade Estadual de Londrina, também lhe cumprimenta. Então, eu gostaria de deixar esse espaço a ti, né, para suas palavras, considerações, antes do nosso fechamento. Obrigada, Douglas. Só tenho que agradecer a você pela acolhida, né, nesse momento. É muito bom você me chamar de ti, de tu. Esse jeito gaúcho é muito, muito bom. Muito acolhedor, né? Aproxima. E queria agradecer a todo mundo, nossa, a Sandra Cordeiro, pessoal de Londrina, né? Que bom a gente poder se reencontrar de alguma forma e poder estar aí, né? Na luta ainda, né? Mais do que nunca a gente precisa estar firme, apesar de tudo. Queria só agradecer a todos, todas, desejar muita força, muita saúde e muito boas eleições agora, domingo, que a gente possa ter esperança, né, de
municípios com bons dirigentes, né? Vamos acreditar que é possível, né? Obrigada, gente. Muito bem. Então, em especial, agradecemos, né, muito a sua participação, e a professora Vanessa, já enquanto curso, né, já fez os agradecimentos, e gostaria, então, de agradecer todos que estiveram conosco, né, participaram já ao longo da semana, e gostaria, então, de encerrar com uma poesia, né, para a gente encerrar a semana um pouco mais leve. Amanhã nós vamos para o final de semana, uma semana bastante trabalho para todos nós. A própria professora Dirce falava da voz, né, que poderia estar um pouco desgastada já pelo ritmo de trabalho também. Então, uma breve poesia do Guimarães Rosa, que eu gosto muito, e aí, então, com isso, desejar uma boa noite a todos, um bom final de semana, e agradecer a todos que estiveram conosco. Todo o caminho da gente é resvaloso, mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Ser capaz de ser feliz e mais feliz no meio da alegria. E ainda mais alegre no meio da tristeza. Então, desejar uma boa noite, um bom final de semana a todos e um abraço a todos. E muito obrigado mais uma vez, professora Liz. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.